Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta nós estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância das mais diversas áreas do direito, empreendedorismo e também saúde. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. E hoje o tema é muito interessante, é saúde e bem-estar nas organizações profissionais. Quem vai estar esclarecendo tudo para nós sobre esse tema é a psicóloga Simone Furini. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, Simone. Olá, obrigada pela oportunidade. Vai falar de um tema aí tão importante, né, e tão relevante, que é a questão da saúde emocional, né, nas organizações. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te ter aqui conosco no nosso programa. Que bom. Então, pessoal, vocês já sabem, né? O Papo Certo é interativo. Então, através do número 3029 8080, tu pode participar enviando a tua pergunta ou comentário para a nossa convidada responder logo após o término do programa. Agora a gente vai fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo é interativo, mas tu também pode sugerir o assunto, o tema e também o convidado que tu quer ver aqui no nosso programa. Basta entrar no nosso Instagram, papocerto.com.br e mandar um direct lá. Então, começando o nosso programa de hoje, psicóloga Simone Furini, como a prática do cuidado agrega valor nas organizações? Uma ótima pergunta, Ivanir. Nós temos visto assim que as empresas que andam por esse caminho, né, de buscar o cuidado, buscar o diferencial junto às suas equipes, elas têm tido impactos importantes nos seus objetivos estratégicos, né? E a questão especificamente do cuidado, eu faço parte da diretoria técnica da BRHRS do Prêmio Top Ser Humano, que aconteceu agora no último novembro, né? Então, ele premia as empresas que são referência na gestão de pessoas, né? E aí nós vimos que um grande número dessas empresas ganharam seus cases por práticas adotadas para o cuidado, em relação ao cuidado dos colaboradores, que é alguma coisa que até um tempo atrás a gente não via tanto. Então, isso tá vindo muito forte, né, nas organizações, e isso é muito bom, né, porque esse olhar, em especial pós-pandemia, que a gente teve continuamos tendo muitas questões emocionais afetando, né, a vida dos trabalhadores, então a gente vê que é fundamental esse olhar e esse cuidado. Eu quero te pedir para nos citar quais são algumas dessas práticas que são voltadas, então, para a saúde e o bem-estar. Isso, obrigada. Então, assim, bacana a tua pergunta, porque são várias questões que a gente tem, né, como RH. Agora, pensando gestão de pessoas, pensando no RH, várias ações podem ser tomadas, né? Por exemplo, nós temos coisas simples, desde as rodas de conversa, né, onde tu tem ali o acolhimento dos colaboradores, né, a questão da escuta, né, acho que se as empresas pudessem escutar os seus colaboradores,
muitas coisas não aconteceriam, né? Então, o acolher, o escutar, aí coisas também, ações mais estratégicas, né? Como um programa, por exemplo, de saúde mental. Eu até comentava numa outra situação, anteriormente os funcionários quando chegavam na empresa para fazer uma entrevista, né, de seleção, eles perguntavam o quê? A empresa tem plano de saúde? Ah, não, se não tem, né, não é essa empresa que eu quero. Hoje, o que as pessoas estão perguntando? As empresas têm um programa de saúde mental? Tamanha é a necessidade, né, de que as pessoas estão vivendo hoje de ter esses espaços de acolhimento. Muito bem. E fica evidente, então, que as empresas que valorizam o capital humano precisam investir em pessoas, correto? Perfeito, perfeito, porque esse é o caminho do desenvolvimento, esse é o caminho de uma estratégia exponencial de resultado também. Então, é o famoso ganha-ganha, né, que nós falamos, né? Porque se algo não é bom para o colaborador, isso vai refletir, né, em impactos negativos para a empresa. Então, todo esse movimento, né, esses programas que a gente está vendo hoje de saúde mental, essas empresas adotando essas práticas, terapias subsidiadas, agora tem esses atendimentos, essas plataformas online de atendimento, tem muito recurso, que às vezes não é tão caro. Quando eu falei em roda de conversa, qual é o custo para a empresa? Interessante, eu ia exatamente fazer um parêntese nesse ponto, porque os empreendedores que nos assistem aqui, que temos centenas, milhares de empreendedores que nos assistem, às vezes imaginam que ter um programa de saúde mental é uma coisa do outro mundo ou que só é viável para grandes empresas, mas não é isso, né? Não é isso, porque é o que eu digo, né? Tu sentar o líder com os seus liderados e conversarem sobre as questões que estão acontecendo, né? E a gente fala disso, né, na própria psicologia, né, a questão da escuta, né, do olhar atento e da escuta ativa. Esses são dois pontos que, se o gestor está interessado, se a empresa está interessada nisso, ela obtém o resultado. O que é escuta ativa? É eu poder ouvir a tua necessidade sem pensar, né, a coisa da empatia também, né, sem pensar no que eu acho que é importante para ti. E transformar essa questão numa ação. Isso é ser ativo, né? Perfeito. Não só ouvir, porque aí também não adianta. Porque aí fica no lugar comum, Perde né? a credibilidade. Perde a credibilidade, que é o que a gente fala às vezes das pesquisas de clima, né? Então, as pesquisas de clima das empresas vêm, né? Bom, vamos lá escutar o colaborador. Aí a gente escuta o colaborador, ele diz todas as necessidades dele e a empresa não faz nada com isso. E aí cai em descrédito. No Grupo Fortes nós temos um exemplo da pesquisa de clima. Nós tínhamos a nossa já a longa data e ano passado nós temos uma adaptação, né, a uma prática aí do GPTW que traz 60 e poucas perguntas que são itens que se o empreendedor não tiver noção de tudo que vem naquelas perguntas, ele jamais vai se preocupar com determinados itens. Então, trouxe uma mudança cultural bem importante, mas falando sobre prática da pesquisa de clima da equipe, a devolutiva, eu acho que é um item muito importante. Os itens menos pontuados ou mais pontuados, as menos pontuadas, indicar, olha, verificamos que a equipe está insatisfeita com este item e que dentro da nossa possibilidade estamos fazendo tais ações. Eu acho que essa devolutiva da pesquisa de clima, ela gera uma credibilidade até para que as pessoas, na próxima vez, respondam com mais sinceridade. Porque responder uma pesquisa, às vezes a pessoa marca 10, 10, 10, 5, 0 e não se preocupa muito. Mas analisar ali o que é escrito é bem importante, concorda, Simone? Plenamente. E aí a questão também, Evanir, disso, né? Aplica a pesquisa, faz a devolutiva e depois monta grupos de trabalho, né? Porque algumas planos de ação, né? Para fazer os planos de ação, incluindo o colaborador. Porque senão, às vezes, a gente fica assim, o RH pensando sozinho, né? Estruturando sozinho as estratégias, tá bacana. Mas vamos colocar o colaborador junto. Que o sentido de participação dele gera um senso de pertencimento. Pô, aqui eu sou importante. Aqui eles querem, eles, né, estão me chamando para a arena, né? Eu gosto muito da expressão da Brené Brown, né? Que ela diz: quem não entra na arena, eu não quero nem escutar, porque é fácil tu estar de fora apontando os defeitos.
Mas entra na arena para ver como é difícil. É desafiante para as empresas, é desafiante para os líderes, né? Então, fazer isso, colocar o colaborador no centro, isso muda a percepção do colaborador frente à empresa. Isso não significa que o empresário vai perder o controle, vai perder ali as rédeas do seu negócio, muito pelo contrário, porque as pessoas fazem um negócio, né? A gente tem muitos negócios aí que são automatizados, mas alguém está lá programando, fazendo aquilo acontecer. Mas as pessoas fazem o negócio. Quando as pessoas se sentem realmente valorizadas, participando das mudanças e sabendo que tem poder para mudar, isso aí realmente só traz benefícios para as organizações. Faz toda a diferença. Simone, tem se falado muito nos ambientes das empresas em relação à segurança psicológica. Quero te pedir para abordar com a gente um pouco sobre esse assunto. Perfeito, acho que até o Ivanir já estava trazendo um pouco disso, né? Quando a empresa tem esse olhar para o colaborador, né? Então, a segurança psicológica é um termo cunhado pela Amy Edmondson já há um tempo, acho que na década de 90 ainda. E agora voltou, né? Muito forte, até em função das questões emocionais que a gente está vivendo aí meio que pós-pandemia também. E como é que é feita essa segurança psicológica? Aí a gente diz que assim a base que se estabelece é uma relação de confiança, né? Então, quando eu estou numa equipe que eu sei que eu posso falar das minhas dificuldades, que eu sou acolhida na minha diversidade, que eu percebo assim que eu não tenho um cenário de julgamento por aquilo que eu for falar, isso alivia, né? A pessoa se sente aliviada e quando eu estou aliviada eu posso ser eu mesma, né? Eu não preciso criar aquelas barreiras, aquelas armaduras de proteção, né? Que o ser humano vai, né, para a vida do trabalho como ele é. Se ele encontra um ambiente hostil, o que ele vai fazer? Ele vai se defender. Aí é até uma questão do nosso cérebro, né, que a gente funciona ainda, né, com o nosso cérebro primitivo, que é a questão da ameaça, né? Ou eu fujo quando eu tenho uma ameaça, ou eu enfrento, né? E aí, num ambiente hostil, a gente ou se paralisa, ou foge, né? Ou adoece. Então, a segurança psicológica ela vem para mostrar justamente o contrário disso. Que a relação de confiança que está naquele ambiente me possibilita ser eu mesmo. Essas questões nos levam a pensar diretamente em como estão as lideranças. Então, em relação à saúde das pessoas. Uhum. Eu acho perfeita essa conexão, Amanda, porque como é que a gente estabelece uma relação de confiança, né? De novo, citando a Brené Brown, ela diz que a confiança é a cola que liga, né, o indivíduo àquela empresa. E aí tem a ver com propósito, porque eu também tenho que estar num espaço onde eu acredite, né? Tu falava ali da tua empresa, então olha como as pessoas vendo movimentos, né, de ações para o seu bem-estar, como muda isso, né? Passam a acreditar, olha só, aqui na empresa, né, foi feito um trabalho de pesquisa de clima, tem lá os seus planos de ação, as coisas estão acontecendo, como a gente, colaborador, sugeriu, pensou, e isso gera essa questão de confiança. E aí a gente está falando do líder, né? E como é que eu posso ter os espaços de confiança se às vezes a gente ainda tem nas empresas aquela relação de comando e controle. Chefe, né? Manda... Que é uma palavra que eu particularmente não gosto. Está excluída, do vocabulário da liderança, né? O chefe, né? Porque chefe era nessa relação hierárquica, sim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ponto, né? Hoje a gente vê que as relações de trabalho, elas são equitativas, né? Então, são relações de troca. E aí um ponto importante, quando tu perguntaste da questão da liderança, que é assim, hoje a gente ainda vê muito lideranças mais intimidadoras, né? Então é importante que as pessoas saibam que impacto que causa um líder intimidador. Ele vai trazer para a equipe um senso de paralisação, né? Porque quando tem alguém que eu sou tudo e tu não é nada,
Ou se eu não sou nada, Vou ser passivo, só Vou vou ser fazer passivo. o que está no meu contrato aqui. né? Vou fazer o mínimo necessário, porque e isso aí é tão destrutivo, né? Porque aí tu poda a questão da colaboração, a questão da inovação, né? Com essa liderança não existe esses espaços de crescimento. Isso é o contrário do líder que se comporta como tal, né? Como um líder, como um exemplo. Um né? líder Como engajador. engajador. E isso traz um reflexo muito positivo para as equipes, não? Perfeito, perfeito, porque daí a gente está falando do outro oposto, né? Agora, como é que a gente consegue transformar, né, as pessoas, porque às vezes se vem de uma trajetória, né, de um formato de empresa às vezes mais tradicional, né, que era isso. Olha, tem essa meta, tem que cumprir, custe o que custar. Não que não tenha, não que não deva ter a Necessário, meta. né? Necessário, Às vezes claro. eu entendo que o líder ele tem que ser exemplo, mas ele tem que cobrar também, faz parte. Né? Perfeito. A gente não está dizendo aqui que o líder tem que ser uma pessoa omissa das suas obrigações, aí sim dar espaço para ouvir, né, e tomar atitudes em relação ao que ouviu. Mas não estamos falando aqui que tem que deixar tudo solto, né? Porque daí não dá, é o que a gente não chamava funciona um também, tempo né? de laissez-faire, né? Cada um faz do seu jeito. Aí não funciona Não também. funciona. Mas eu só substituiria a palavra cobrar por a palavra acompanhar, né? Porque eu acho que muda o significado e o sentido quando eu acompanho e quando eu cobro. Quando Sim. eu acompanho, eu estou lado a lado. Eu estou Sim. junto, vendo a dificuldade, vendo a necessidade, me pondo naquela situação junto com o colaborador. Quando eu cobro, olha só, pedi para te fazer, né? O prazo é tal, eu estou aguardando. Mas se eu Sim. venho, bom, no meio desse tempo, são 10 dias, né, de um projeto, se eu vou todo dia vendo como é que está indo, quais são as dificuldades, Não precisa né, qual é a cobrar, necessidade, já sabe, né? Naturalmente. tu tá né, vendo acompanhando. todo, olha, aqui ele está com um certo problema, o que a gente pode fazer? Que recurso eu, como líder, vou dispensar, né, para esse colaborador poder chegar lá naquele resultado que eu empresa, eu líder, quero. Né? Agora, só jogar ele, te vira e eu quero lá dia 10 me dar o relatório. Nem não tanto funciona. ao céu, nem tanto ao inferno. Como Não se funciona. O meio termo é melhor. É verdade. E, Simone, em relação à confiança, como tu comentaste, que outros aspectos são necessários serem observados? Então, isso quando a gente fala, né, na questão da confiança, eu trago muito a questão do acolhimento, né? Assim, de eu ser acolhido nesse espaço que eu estou, porque daí volta a questão da segurança psicológica, né? De eu me sentir pertencendo àquele lugar. Né? Então, quando as relações de confiança se estabelecem, é isso que a gente estava falando. Eu tenho um líder que acompanha, eu tenho uma equipe, né, que não faz bullying, né? Eu não vou ter lá um burnout por causa das questões estressantes do trabalho. Então, a confiança é uma virtude, né, que a gente tem que buscar, acho que, assim, diariamente, né, nas relações de trabalho. Bom, pessoal, o papo está realmente muito bom, mas a gente vai fazer um intervalinho de 1 minutinho e já voltamos para falar sobre saúde e bem-estar nas organizações profissionais. Fiquem aí com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? O Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais, NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN.
e simultaneamente também por 2 plataformas, Facebook e YouTube. E aproveito já para deixar para vocês o convite para vocês se inscreverem lá no nosso canal. Então, psicóloga Simone Furini, conte para nós qual a sua opinião em relação ao desafio que as lideranças enfrentam em relação a esses profissionais que estão ingressando aí no mercado de trabalho nos dias de hoje. Eu diria que ser líder nesse momento é muito desafiante, porque a gente tem, né, nas empresas várias gerações convivendo junto. E aí, esse jovem que está entrando, ele só trabalha por um propósito. Ele, né, não trabalha por dinheiro necessariamente. Ele quer saber qual é o impacto do trabalho dele no mundo. Não é só naquela empresa. Bom, o que eu estou fazendo aqui afeta positivamente, né, o mundo que eu vivo e o que as gerações futuras, né, virão. Eu tenho uma filha de 22 e uma de 27. Então, essa de 22, né, ela diz assim, mãe, por que a geração de vocês fez tanta coisa errada e nos deixou o mundo como está hoje? Né? Porque eram outros tempos, né? A gente se preocupava com outras coisas. A gente veio também, né? A geração X aí, da qual eu pertenço, a gente veio daquele formato de execução de tarefas, né? Tu entra por um salário num trabalho, né? E hoje o jovem, ele quer flexibilidade. E aqui a gente pode falar, né, de toda essa alteração, né, da questão do trabalho, com o trabalho remoto, o trabalho híbrido, presencial. Que trouxe muita qualidade de vida, né? Pros poder optar, né? Então, a questão toda é essa. Eu posso escolher aquilo que é melhor para mim. Não é a empresa que vai decidir onde eu tenho que estar. É eu, em função da minha vida, né, dos meus objetivos. Claro que daí volta a questão do desafio do líder, né? Porque, pensa... Tem que evoluir junto. Antes estava todo mundo no mesmo lugar. Bom, agora, né, cada um numa dimensão, um na China, um na Índia, outro lá na Arábia Saudita, enfim, o líder tem que dar conta disso, né? Mas em relação a esse jovem, eu estava vendo também algumas pesquisas, até acho que no último exame, no exame de dezembro, saiu que o item principal onde, né, que eles estão olhando é a questão da flexibilidade. Acima da história do plano de saúde, por exemplo, né, eles querem a flexibilidade. E isso inclui, inclusive, poder participar das políticas de gestão, né? Poder inferir e interferir nessas políticas, trazendo, imaginando, voltando à pesquisa de clima, ele sendo o centro. Bom, eu aqui como, né, como sujeito desse lugar, eu escolho isso, aquilo, aquele outro. Não é o líder que vai escolher por mim. Sim. Né? Então, acho que esse é um grande desafio. Como é que o líder se prepara para estar num momento como o momento de hoje, né? Então, a gente entende que, neste novo momento, é fundamental que ele se prepare. E como ele pode fazer isso? Vamos puxar aí o próprio RH, né? Porque aí é a questão das estratégias que a empresa adota para desenvolver essas lideranças é fundamental, porque tudo vai acabar na liderança, né? E a gente sabe que as pessoas, elas não se demitem necessariamente por causa da empresa. Claro que tem um aspecto importante, mas o primeiro fator de demissão é o líder. Ela sai porque ela não consegue, né, atuar com aquela liderança. Seja porque tem assédio, seja porque tem a questão de ser um líder intimidador, né? São vários pontos onde as pessoas preferem sair do que estar com aquele líder, né? Isso é sabido. Então, vamos lá. RHs, vamos olhar para, né, as nossas lideranças. Né? E nesse contexto aí, onde se encaixa o coaching de liderança, né? E o que costuma mais ser trabalhado aí? Então, isso é uma área que eu particularmente gosto muito, né? Que é a minha área de atuação mais presente, de mentoria e coaching, e em especial no coaching executivo. É isso, eu vou ajudar
esse líder a desenvolver essas habilidades, né? Então, às vezes começa por coisas simples. Quando a gente está conversando numa sessão de coaching, se traz uma situação, o líder traz uma situação, e aí a gente pergunta, bom, e qual foi o impacto que tu acha que causou na equipe? Essa, né, enfim, essa informação que tu disse, essa mensagem que tu colocou. Não sei. Como assim o impacto? impacto? Que pensar nisso. Mas eu preciso saber disso, sim, porque isso muda tudo, né? Se tu for lá só para transmitir uma mensagem e não se importa com que, né, o grupo pensou monólogo, a ser... tem que ser um diálogo, né? Tem que ser um diálogo, né? Tu tem que medir. Isso é bacana porque isso fala do trabalho de autodesenvolvimento que o líder precisa estar interessado em fazer, né? Porque se tu tá ali dizendo, eu não sei, não me interessa saber o que eles estão percebendo do que eu estou falando, né? Sim. Então, quando a gente vai para o coach, a gente vai trabalhar as questões que a gente chama das soft skills, né? Que é a habilidade de comunicação, a gestão de conflitos, a negociação, a inteligência emocional. Isso tudo é uma caminhada que se faz com o líder para que no final ele possa ter um resultado diferente, né, como liderança, que possa ser aquele líder que a gente falava, engajador, que entenda as necessidades da equipe. E de que forma esse líder ele pode se conectar para fazer esse bem-estar para a sua equipe? Então, eu acho que isso é interessante porque vai linkar, para mim, necessariamente com o autoconhecimento, né? Ele precisa ter esse olhar para si, precisa se dar conta que ele não sabe tudo, né? E que ele pode aprender com a equipe, com cada um, né? E olhar para a questão assim, bom, e é verdade, né? Por exemplo, o Ivanir certamente tem um skill de competências e habilidades mais fortes do que outros, né? Eu, por exemplo, tenho algumas mais, todo mundo tem. E aí, bom, ninguém é perfeito e ninguém tem tudo. Então, qual é o papel do líder nesse caso? Ele vai buscar também a complementariedade na sua equipe. Bom, eu sou mais comunicativo, enfim, né, um perfil mais comunicador. Mas o comunicador tem alguns problemas com entrega, com prazos, né, porque ele gosta de estar ali circulando, né. E aí eu preciso ter na minha equipe um cara mais técnico, um cara com perfil mais analítico, às vezes mais planejador, porque aí eu estou olhando para a equipe como um todo e estou complementando essas fragilidades que eu, como liderança, tenho. Né? Quando a gente pensa assim, o líder tem que ser perfeito, está errado, está totalmente errado. Bom, quero agradecer então a presença da psicóloga Simone Chaiben Purini, pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos, foi excelente a entrevista. Certo, eu que agradeço essa oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigado e também a todos que nos assistiram. E hoje vou deixar um abraço grande lá para o pessoal da ABRH. Muito obrigada. Então, pessoal, amanhã o nosso papo é de trânsito. Estaremos recebendo o nosso colunista João Aurélio e vamos falar sobre multas e IPVA de 2024. Esperamos todos vocês. Até lá!